Bom dia, irmãos queridos da Igreja Batista Central de Taguatinga, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham no canal da igreja aqui no YouTube. Bendito seja Jesus sobre a sua vida. Bendito seja Jesus, que por causa dele, somente por ele, chegamos até aqui. Ele renovou sobre nós as suas misericórdias e por isso estamos alegres. Bendito é o nome de Jesus. 15 de janeiro de 2023, 9 horas da manhã, estamos juntos para mais um capítulo, mais um estudo, mais um aprofundamento, para chegarmos ainda mais perto daquilo que o Senhor deseja para nós, que é ser varão perfeito, segundo a sua estatura. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Não me canso de dizer isso. Bendito é o Cordeiro de Deus sobre as nossas vidas. Bendito é o Senhor que reina e governa. Nada o pega de susto nem de surpresa. Ele está atento a todas as coisas, guiando e dirigindo todos os passos da história. E por isso estamos alegres, felizes. Que haja o que houver, como Paulo colocou os limites, em Romanos 14:7, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Por isso estamos alegres. Por isso nós nos regozijamos. E bendizemos a sua vida, bendizemos a sua casa, bendizemos os seus planos e bendizemos você no Senhor, no nome de Jesus. Como não pode ser diferente, vamos começar o nosso dia orando, pedindo ao Pai das Luzes, onde não há sombra de variação, onde não há defeito, onde não há surpresas, que nos abençoe nessa hora, que nos ajude, para a glória do nome de Jesus. Pai de amor, nós te exaltamos e te bendizemos nessa manhã bendita, gratos porque até aqui o Senhor nos trouxe e até aqui nos ajudou o Senhor. Nesses momentos que vamos passar juntos, nós precisamos estar com as mentes voltadas para o Senhor. Nós pedimos que toda preocupação, que todo sofisma, que toda vã filosofia sejam agora destruídas pelo poder do nome de Jesus e que as nossas mentes e corações estejam como terrenos preparados para receber uma boa semente e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Eu peço pela vida dos meus irmãos que me acompanham, dos irmãos que vão ver, não sei a hora, se será agora pela manhã, à tarde, à noite, ou outro dia, ou outro momento, seja quando for, que as palavras que aqui foram profetizadas, as palavras que aqui forem proferidas, sejam para a sua glória e para a nossa alegria, seja para a nossa edificação, seja para o nosso ensino. Abençoa-os, para que, como eu, desejem crescer, aprender e se parecerem mais e mais com Jesus, novamente para a sua glória e para a nossa alegria. Senhor, a tua paz, que excede todo entendimento, nós carecemos dela em todo instante, em todo momento. Ajusta-nos e ajuda-nos a ouvir a tua voz. Fica conosco, arrebenta as cadeias a nosso favor. Novamente, aplane as nossas estradas, alarga os nossos caminhos, multiplica as nossas fazendas, segundo o teu querer. A nossa oração, Senhor, é em 2023, e deve ser sempre assim, Senhor, que a nossa vontade, ó Deus, coincida com a tua, mas se não coincidir, faça-nos a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e é sempre a melhor. Abençoa-nos. Cuide os nossos irmãos onde estiverem. Que os aparelhos não desliguem, que não falte energia, que não haja interrupção nas transmissões da internet e que eles acompanhem e que sejam felizes e prósperos. E nós sejamos abençoados com esse estudo para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, estamos no segundo capítulo. Como tratamos semana passada, nós falamos sobre estudar, buscar. E o tema que nós estamos tratando é as traduções da Bíblia e o ensino do grego e hebraico na escola bíblica. Não sei como é que você passou a semana, mas eu desejo que agora seu coração esteja cheio de paz. Que a paz do Senhor, mesmo quando nós estamos em paz, nos deixe em paz. Ela excede, ela é sobreexcelente. E como nós dissemos também na aula passada e vamos tratar hoje, sobre o segundo módulo, o segundo estudo, desse tema, que é amplo, que é maravilhoso. As traduções da Bíblia e o ensino do grego e hebraico nas escolas bíblicas dominicais. Queria lhes falar, começando a lhes falar, sobre a primeira lei educacional da grande nação chamada Estados Unidos.
Alguém perguntaria, mas pastor Rogério, qual a relação da primeira lei de educação nos Estados Unidos com a nossa necessidade de responder essa pergunta? Vale a pena trazer grego e hebraico para a escola bíblica? Vale a pena aprofundarmos-nos nesses estudos para aprendermos mais do Senhor? Digo aos irmãos que perguntaram isso e também àqueles que não perguntaram. A relação é unívoca, é real, e essa história que vou lhes pronunciar agora sobre a primeira lei de educação dos Estados Unidos, de 1647, ela é a razão do nosso segundo estudo hoje, que vamos tratar com os irmãos no nome de Jesus. Quando, fugindo da Contra-Reforma, muitos protestantes fugiram para a nova pátria, guiados por Deus, para a terra que havia sido descoberta por Cristóvão Colombo. Em 1693 fora criada a Universidade de Harvard e ela descolou, na verdade ela deslanchou a criação ou a fundação de inúmeras e outras universidades americanas, que hoje se encontram entre as 200 e as 300 melhores universidades do mundo. E nisso, o rei Guilherme e a sua esposa, Rainha Mary, criaram também, em 1698, a Universidade GMI, que significa G-I-M, para que os vindos da Inglaterra, que já habitavam a nação americana, pudessem estudar. Mas esse franqueamento de pessoas, de estudo para essas pessoas, não foi aberto a todos. Os escravos e os analfabetos foram preteridos também de estudar nessas escolas que se chamavam exclusivas à época. Então, na província da Bacia de Massachusetts, na colônia da Bahia de Massachusetts, criou, em 1647, uma escola e criou essa lei, na verdade, criou uma lei onde todas as províncias, todas as vilas, tinham que ter uma escola, onde pelo menos essa escola tivesse 50 crianças, onde os provincianos, aquelas pessoas, vamos chamar daquelas tribos, daquelas ilhas, financiassem esse estudo. Com qual objetivo? Essa lei que criou essas escolas públicas para que todos pudessem ser alfabetizados e pudessem ler literaturas, elas foram criadas num viés contrário ao pensamento de Satanás. E o nome dessa lei fora chamada a Lei do Velho Enganador Satanás. Por que, pastor Rogério? Uma lei de educação nos Estados Unidos, a primeira, foi chamada de a Lei do Velho Enganador Satanás. Que a ideia de Satanás era que as pessoas continuassem analfabetas, iletradas, que não conseguissem ler a Bíblia. Essa é a história da primeira lei de educação nos Estados Unidos. Da colônia, uma das 13 colônias, chamada Massachusetts, criou essa lei chamada a Lei do Velho Enganador Satanás. Mas precisamos repassar a história para os irmãos entenderem. Até a reforma promulgada por Martinho Lutero, Calvino e Zwinglio, as Bíblias todas eram em grego e hebraico. Observe os irmãos, que os irmãos têm que partir disso agora. As Bíblias todas eram em grego e hebraico e latim. E isso era restrito, e isso era pessoalmente dado para alguns da época da Igreja Católica Romana que tinham acesso a esse conhecimento, acesso a esse estudo. Então, qual era a ideia de Satanás? Poxa, se as Bíblias ficarem desse jeito, pouquíssimas pessoas terão acesso a essa palavra. E os ensinos libertadores, curadores, os ensinos que salvariam pessoas, libertariam da sua ignorância, libertariam da escravização de Satanás, seria efetivo, ou seja, eles não teriam acesso e o mundo ficaria à mercê de Satanás. Qual era a ideia, então? Não ter escola para essas pessoas,
onde elas continuariam analfabetas e onde essas escolas tiveram 4 matérias obrigatórias: literatura, Bíblia, um pouco de noção de álgebra e história das pessoas que vieram da Inglaterra fugidos da Contra-Reforma. Muito bem. Quando essa lei foi criada e as pessoas começaram a ir para a escola, para poderem estudar, começaram a ler a Bíblia. Então já havia cultos. É onde nós entramos agora com o pensamento puritano reformado. Com todo mundo lendo Bíblia, as pessoas faziam seus cultos domésticos. Eram 3 cultos por dia. O pai, como mantenedor, como líder da família, lia a Bíblia, estudava com eles, ensinava os princípios de Deus. As crianças iam para a escola, recebiam também o mesmo padrão educacional. E quando voltavam para casa havia outro culto. E à noite, quando a noite caía, não à noite, mas quando a noite caía, entre 18 e 19 horas, todos faziam aquela celebração noturna. Pastor Rogério, volto à pergunta, o que tem a ver essa história conosco? Só que a lei do velho enganador Satanás nos atingiu enquanto igreja, nos atingiu enquanto pessoa, nos atingiu enquanto filhos de Deus. Por quê? No projeto de Satanás ele disse: eu quero que as Bíblias fiquem em grego e hebraico para que 99% das pessoas não leiam. Logo as pessoas não saberão quem é Deus, logo as pessoas não saberão que essa é a história de Jesus, não serão libertas, nem salvas, nem curadas. Muito bem. Uma vez que as Bíblias foram traduzidas para as línguas nacionais, do hebraico, do grego e do latim, para as línguas alemã, franco-suíça, flamenga, inglesa, francesa, italiana, as pessoas começaram a ler as Bíblias nas suas línguas nacionais. E com as línguas nacionais e as escolas promulgando a ideia de vamos ler a Bíblia com as crianças na escola, as crianças e todo o povoado e todas as pessoas eram francamente atingidas pela palavra de Deus. Satanás que não dorme, minha mãe sempre dizia, Satanás não dorme. Satanás que não dorme, percebendo, esse meu plano falhou, vamos partir para outro. E volto a dizer, esse plano nos atinge diretamente. É onde nós propusemos as traduções da Bíblia e estudo do grego e hebraico nas escolas bíblicas dominicais. Qual é a proposição de Satanás agora? Uma vez, olha a lei do velho enganador Satanás. Estava tudo em grego, hebraico e latim. Não tinha nas línguas nacionais. Quando o Dr. Frei Martinho Lutero traduz para o alemão, e os outros reformados, e os outros estudantes, e os outros homens de Deus começaram a traduzir isso para as línguas nacionais daquelas nações que já haviam na Europa e haviam sido atingidos pela reforma protestante, que o Senhor orientara Martinho Lutero e outros fazerem, ele pensou, perdi esse primeiro plano, mas vou criar um que persiste até hoje, que caminha conosco até hoje. E que plano é esse? O plano é, 2 pontos. Uma vez que as Bíblias já estão traduzidas, em português em mais de 100 versões, em inglês tem 300, enfim, todas as línguas estão com as mais variadas versões, vou plantar um sentimento de preguiça, vou plantar um sentimento de covardia, vou plantar um sentimento de irresponsabilidade nas igrejas, para que as pessoas não desejem voltar aos estudos da língua original, para perceberem as essências, os signos e as mudanças que o texto original tem em relação às Bíblias traduzidas. Pastor Rogério, isso não parece antagônico? Isso não parece confrontador? Parece-nos, mas não é. Por quê? Uma vez que a Bíblia está traduzida em português, há textos que nos saltam os olhos, que nós marcamos com lápis vermelho ou com caneta, fazemos anotações, e aqueles textos passam a fazer parte da nossa vida. Mas há muito mais profundidades ali. E essas profundidades estão aonde? Nesses textos que estão traduzidos, mas nos seus originais. Onde nós podemos perceber que nós precisamos lá voltar. Mas essa é a parte B do plano de Satanás. De novo, estava todos os textos da Bíblia em grego, em hebraico e latim. Ninguém saberia ler isso, senão a grande e alta cúpula da igreja romana da época. Uma vez que fora promulgada a reforma protestante e as Bíblias foram traduzidas para as línguas nacionais, e essas nações idealizaram e determinaram que nas escolas ensinasse a Bíblia,
Satanás percebeu, peraí, o meu plano deu errado. E aqueles americanos iniciais, em 1647, chamaram essa lei de quê? Lei do velho enganador Satanás. Por quê? Era o plano de que ninguém pudesse ler a Bíblia, logo ninguém saberia de Jesus. Não haveria libertação, não haveria revelação. Uma vez que todo mundo tem, agora vou fazer com que as pessoas não voltem aos originais para buscar os signos e significados, para buscar aquilo que é essencialmente, que muito se perde na teoria linguística. Nós sabemos que quando você pega um termo e passa para outra língua, perde-se muito da ideia do que o autor quis dizer com aquele signo, e é necessário voltar, estudar aquela língua e, de preferência, conhecer a mente do autor para saber o porquê que ele está escrevendo aquelas coisas. E hoje Satanás faz com que as igrejas, de um modo geral, eu não estou afirmando que a minha igreja é assim. O meu desejo é que a minha igreja toda, eu acho que tem 600 membros, que os seus 600 membros sejam manejadores maravilhosos da palavra, profundos em conhecimento, e quando forem antagonizados, eles se tornem protagonistas de todo e qualquer debate. Muito bem. Dito isto, vamos pensar. Por que Satanás não quer que as pessoas voltem para estudar, para crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que as igrejas hoje, e já conheço até algumas igrejas batistas, que estão dispensando a escola bíblica no domingo de manhã e colocando esses estudos nos pequenos grupos, que tem outra função e outra finalidade? Onde de manhã só um culto maior, mais extenso, onde só uma pessoa fala que é o pastor, e onde a gente vai muitas vezes para a escola bíblica com necessidade de responder perguntas, de fazer perguntas, de ter dúvidas dirimidas, porque durante a semana, devido às atividades, devido ao comportamento de trabalho, devido às agendas sociais, muitas vezes não nos é possível. E hoje nós precisamos responder essa pergunta. Por que é que esse plano continua dando certo? Ou seja, não voltem atrás, não estudem, não invistam. Eu gostaria de fazer essa propaganda em relação a vocês. Vocês estão vendo parte da minha biblioteca, que o senhor me orientou a ter, para que a gente puder dizer para as pessoas, isso é adquirível. O pastor Mateus, como pastor da igreja, com a formação que Deus deu a ele, ele pode orientar os irmãos, compra esse comentário, compra esse livro, começa a montar sua biblioteca para você ter um pão onde você possa criar a sua própria fundamentação de respostas, sempre dirigido, obviamente, haverá sempre alguém que sabe mais do que nós, em todas as áreas, de todas as maneiras. Sempre alguém será nosso mentor, sempre alguém será nosso professor, então nós vamos sempre recorrer a alguém. Agora, o que nós precisamos fazer é reconhecer isso. Por que é que esse plano continua dando certo, onde as pessoas não desejem voltar atrás e perguntar para o Senhor, Senhor, o que significa isso? Por que é que nós não estamos estudando profundamente e tendo essa informação? Essa parte B do plano de Satanás atingiu muitas igrejas. Há igrejas, irmãos, que têm escola bíblica, e aqui agora é uma crítica em relação a material, onde fazem revistas de escola bíblica as mais rasas, sem se preocupar com a profundidade, com a necessidade do povo. Então você compra uma revista, investe na revista, quando você está lendo, você fala assim, poxa, eu não estou vendo nada de novo aqui para nós. E como a palavra se renova a cada dia, é promessa da própria palavra, Deus diz, a minha palavra se renova a cada dia. Você pode ler o mesmo versículo 365 vezes por ano, ou 366 vezes conforme o ano bissexto. Agora, ela se renovará porque Deus dará respostas, clareará, renovará e inspirará nesse versículo de formas diferentes a cada dia, porque Ele é um Deus que não muda, mas a cada dia a sua palavra se transforma em nós. Mas nós não desejamos voltar a buscar. Quando eu digo nós, é um plano de Satanás que atingiu as igrejas, onde as pessoas não querem estudar, onde as pessoas não desejam ter esse carinho com a palavra de voltar. Já expliquei para vocês que isso é um plano de Satanás que atingiu muitas pessoas e muitas igrejas. E a Igreja Batista Central de Taguatinga, pelo que eu percebo da qualidade dos sermões do pastor da igreja, pastor Mateus Guerra, e do pastor auxiliar, pastor Silvaldo, são dois homens que estão no ápice da liderança da igreja,
Já vi pessoas do presbitério da igreja pregarem e vi a qualidade, o desejo de apresentarem as maiores profundidades de Deus, com qualidade, como aquele pastor lá do Nordeste pregou no aniversário da nossa igreja ano passado, com excelência e com qualidade, informações que serão pertinentes e mudarão o comportamento das pessoas. Ora, o que fazer com isso? Como apresentar isso? Posso dar um exemplo para vocês agora, e nós vamos fazer isso. O Salmo 1, ele contém uma palavra maravilhosa. O Salmo 1, verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem, ou o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí o 3, o 4, o 5, o 6 não vamos tratar agora. Precisamos somente do versículo 1. Quando a gente vê a palavra bem-aventurado ali, a gente pensa logo, feliz, cheio de Deus, abençoado. Só que o filho de Davi, que Davi escreve o Salmo 1, o filho de Davi, também nas bem-aventuranças vai tratar desse termo. Como Jesus falou em hebraico, fica fácil de pensar no texto hebraico de Davi no Salmo 1 e no texto hebraico de Jesus em Mateus 5. Jesus vai usar 10 bem-aventuranças e vai usar uma palavra que Davi também usou, que ficará facílimo de nós percebermos a ideia de como nós precisamos voltar para trás. Pastor, sempre redundante, é necessário, irmãos, voltar para trás. A palavra hebraica para bem-aventurados é a palavra ashrei. Diga na sua casa aí, ashrei. Ela está no plural, por isso está traduzido bem-aventurados. É como Jesus disse, ashrei, nas 5 bem-aventuranças, nas 10 bem-aventuranças do capítulo 5. Maravilha. Agora, em hebraico, toda palavra, tenha 1, 2 ou 3 ou 100 letras, ela vai ter uma raiz com 3 letras. A palavra ashrei, que significa traduzido como bem-aventurados, ela tem uma raiz cuja raiz tem 3 letras. E essa raiz é a palavra shur. Diga aí na sua casa, shur. Shur, que é a raiz da palavra ashrei, em hebraico significa pés. Pés. Todas as pessoas que foram privilegiadas por Deus de nascerem com todos os órgãos e com todos os membros, têm 2 pés. Ele está falando de pé físico. Aí, quando a gente volta mais um pouquinho para trás, a gente vai até o acádico. E a gente vê que essa raiz da palavra shur já mudou de pés e já ficou mais profunda e mais séria. No acádico, essa raiz significa passos de justiça. Passos de justiça. Maravilha! E quando nós voltamos para a língua que falava Abraão, o ugarítico, a gente percebe, que eu chamo de príncipes dos idiomas, né? No ugarítico a gente percebe que essa raiz significa pés retos. Então nós temos pés, volta, passos de justiça, volta, pés retos. Então ashrei, que é traduzido como bem-aventurados, quando eu pego todas as informações do hebraico, do acádico, do ugarítico e faço somatório de informações, eu percebo que a palavra ashrei significa pés retos e passos de justiça. Pastor Rogério, como isso muda a minha vida? Você vai ver já daqui a alguns instantes. Observe que a tradução é bem-aventurado o homem, não é bem-aventurado? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Peraí, nós já vimos que ashrei, que traduz bem-aventurados, a sua significação mais essencial é pés retos e passos de justiça. Então, o que temos para apresentar para vocês é o Salmo 1,
Versículo 1 que Davi está dizendo é: o homem que tem pés retos e anda em passos de justiça não se detém no caminho dos pecadores, não vive com ímpio, não fica contando piada, não é sedutor, não é carnal, não permite-se sentar na roda daqueles que vão falar mal de Deus. Por quê? Porque ele tem pés retos e passos de justiça. Isso forma um ângulo de 90 graus. Isso em geometria, plano espacial, não importa. É um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Não é obtuso, não é escaleno, não é largo, enfim, ele é um ângulo reto. Porque este homem que tem pés retos e anda em passos de justiça não se assentará, não se deterá e não ficará envolvido por essa horda do mundo. Pastor Rogério, e quando um crente ou um membro de igreja se assenta? A Bíblia diz: se assenta, não está andando em pés retos com paz e justiça. Uma vez que eu estou andando em pés retos e paz e justiça, eu me assemelho à justiça de Deus e de Jesus e não me detenho com essas pessoas. Mas quando meu comportamento não está assim, opa, mesmo em português nós podemos dizer, não é bem-aventurado. Não está venturoso. Não está com as boas coisas de Deus, porque está se assentando. Mas o carro-chefe está na definição que as línguas pré-hebraicas nos ensinam. O homem de pés retos e passos de justiça não se detém. É o que Jesus falou na bem-aventurança. Jesus disse: o homem que tem pés retos e paz de justiça, quando chorar, será consolado. O homem de pés retos e paz de justiça, ele será pacificador, porque ele entende que quem anda em 90 graus... Pastor, você está falando de perfeição? Não, estou falando de integridade. É um homem íntegro, que erra, mas que confessa e não volta. É um homem que erra e pede perdão, confessa a transgressão, não deixa escondido, não guarda debaixo da sua cama como foi Acã, e não permite que venha destruição para a sua casa. A questão está nessa proposição dessa aula de hoje. É fazer com que a gente pense, irmãos. Este plano de Satanás, parte B, continuará vigorando até quando? Eu percebo novamente que o pastor Mateus tem lutado junto com o presbitério da igreja e toda a igreja batista central para sermos um povo diferente. Um povo reconhecidamente santo, desejoso de Deus, embaixador do céu nessa terra e representante real do Espírito Santo, cujas vidas, cujas necessidades são apresentadas diante de Deus e Deus resolve os problemas e a sociedade percebe. Ali é um povo sério. Ali é uma igreja, não um clube social, não um lugar para fazer coisas sociais, mas é um lugar onde eles vão de joelhos, corações quebrantados para servirem ao Senhor. O pastor Mateus tem, trabalhado muito. E eu percebo, olhando para alguns irmãos, no gemer na oração, quando vai para o culto e se dedica, quando levanta as mãos santas para bendizer e glorificar o nome de Jesus, que deseja isso. A nossa igreja precisa partir desse marco. Qual marco? Esse marco existencial de que esse plano de Satanás será quebrado na nossa igreja. De que, parte B, uma vez traduzido, não precisa voltar atrás para saber as essencialidades. Esta é uma das grandes crises, esta é uma das grandes lutas que as igrejas têm. Eu percebo e desejo que há pessoas interessadas em estudar. Eu sei que há outras que estão interessadas e eu oro por essas pessoas. Mas falta-lhe tempo, falta-lhe disposição. A nossa oração é para que o Senhor os anime, para que o Senhor dê aquela injeção. Qual marco, irmãos? Qual marco? O marco onde a nossa igreja vai quebrar esse processo de Satanás, de desânimo que ele implantou no mundo eclesial, de não haver necessidade mais de estudar. Aqui será quebrado. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir quebrar isso. E para a glória do nome de Jesus, seremos ainda melhores do que já somos. Vamos orar.
agradecendo a Deus por essa aula, pelos irmãos que nos acompanham e pelo crescimento que o Senhor tem prometido e tem realizado em nossas vidas. Lembrando, haja o que houver, não desistiremos, não desanimaremos, voltar-nos-emos para a profundidade da palavra e com ela cresceremos. Vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Te agradecemos, bondoso Deus, por esses instantes que passamos com meus irmãos. Te agradecemos, Senhor, porque pudemos falar e sempre pedimos isso. Aonde houve incompletude, aonde houve imperfeição, e houve incompletude, houve imperfeição, nós pedimos que o Senhor complete, que o Senhor conserte, que o Senhor arrume, de modo que tudo que foi falado nesses instantes caia de forma agradável aos corações, para redarguir, para chamar a atenção, para animar, para foguear, para trazer ânimo e ainda mais disposição mental para essas pessoas, para todos nós, para sermos melhores ainda diante do Senhor do que o Senhor tem nos proposto. A nossa oração é que o nosso desejo, que a nossa vontade coincida com a vontade do Senhor. Mas se não coincidir, faça a tua vontade em nós, que é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Abençoa o ministério da Igreja Batista Central de Taguatinga. Abençoa o ministério do pastor Mateus, do pastor Simvaldo, de todo o presbitério. Abençoa essa igreja que cresce, que busca, Senhor, a cada dia ser melhor ainda para o Senhor, reconhecida como uma noiva. Santifica-nos na tua palavra, santifica-nos na tua verdade. Nós cremos assim. Prepara-nos para que no próximo domingo, dia 22, se chegarmos, o Senhor nos autorize, o Senhor nos oriente a falar novamente da sua palavra. Obrigado por tudo. Nisso cremos e nisso oramos para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém, Senhor.